Boa noite. O beneficiamento de minério de ferro é composto por uma série de processos que objetivam, a partir do material resultante da extração, separar, concentrar os minerais desejados da ganga, que é o rejeito do minério para o qual não há interesse econômico. Soluções para a disposição de rejeitos, o uso das barragens. Bom, os rejeitos podem ser dispostos a seco em pilha, como é feito com o material estéril que sai da mina, após processos de desaguamento, peneiramento, espessamento, filtragem e eventualmente secagem. Há no Brasil e no mundo diversos exemplos de mineração que operam com esses sistemas. Em conjunto, a atividade de mineração tem a disposição de rejeito, algo que se tornou um problema para mineradoras de todas as dimensões, tendo em vista os potenciais danos socioambientais e econômicos causados por falha na gestão desses resíduos. Com o passar do tempo, os minérios se tornam mais profundos e mais pobres em relação ao teor, o que causa um aumento cada vez maior na produção de estéreis e rejeitos. Inerente à atividade de mineração está a geração de significativa quantidade de rejeitos. Dessa forma, as mineradoras, em seu planejamento de longo prazo, incorporar em seu plano diretor de alternativas de disposição de rejeitos, de forma mais segura e econômica. Barragens de rejeito, por sua vez, são estruturas geotécnicas que devem permanecer estáveis por períodos de tempo muito longos, normalmente maiores que a própria vida útil da mina. Dentre os resíduos produzidos pela mineração, tem-se os estéreis e os rejeitos. Esses resíduos são os grandes responsáveis pelo impacto ambientais causados pela mineração. Portanto, deve-se ter uma atenção especial para o tratamento e armazenamento desse material, visando minimizar os custos e maximizar a segurança das barragens. Recentemente, o Brasil protagonizou o maior desastre ambiental de sua história, o rompimento da barragem de Fundão da Samarco Mineração, localizada no distrito de Bento Rodrigues, ocorrido em 5 de novembro de 2015, no estado de Minas Gerais. Deixou o mundo inteiro atento aos perigos do uso inadequado dessas estruturas. A mineração, evidentemente, causa impacto ambiental considerável. Ela altera intensamente a área minerada e as áreas vizinhas, onde são feitos os depósitos de estéreo e de rejeito. Além do mais, quando temos a presença de substâncias químicas nocivas na fase de beneficiamento do minério, isto pode significar um problema sério do ponto de vista ambiental. Com o passar do tempo, tem-se a necessidade de lavrar minério cada vez mais pobres ou mais profundo, gerando assim uma produção de rejeito e material estéril maior. O aumento no volume de rejeito faz com que as barragens de rejeito convencionais ganhem grandes dimensões, tornando-se um risco considerável a todo o ecossistema jusante. Na atividade de mineração, existem dois tipos principais de resíduos sólidos: os estéreis e rejeitos. Os estéreis são escavados, geralmente pela atividade de extração ou lavra no decapeamento da mina. Não têm valor econômico e ficam geralmente dispostos em pilhas. Os rejeitos são resíduos sólidos resultantes dos processos de beneficiamento, o que são submetidos às substâncias minerais. Estes processos têm a finalidade de padronizar o tamanho dos fragmentos, remover minerais associados em valor econômico e aumentar a qualidade, pureza ou teor do produto final. Existem ainda outros resíduos constituídos por um conjunto bastante diverso de materiais, tais como efluentes do tratamento de esgoto gerado nas plantas de mineração, carcaças de bateria e pneus utilizados pela frota de veículos, provenientes da operação das plantas de extração e de beneficiamento das substâncias minerais. O rejeito da mineração pode ser liberado com diferentes níveis de saturação, dependendo dos processos utilizados no beneficiamento do mineral. Dependendo do tipo de minério e do processo utilizado, os rejeitos podem variar de materiais arenosos, não plásticos, até solos de granulometria fina e alta plasticidade. Com o passar do tempo, os minérios a serem lavrados estão ficando cada vez mais pobres ou menos acessíveis, o que causa uma produção de rejeito cada vez maior, o que implica na necessidade do desenvolvimento de métodos para mitigar os problemas relacionados a esses resíduos. Dentre os diversos métodos de disposição de rejeito,
tem verificado uma preferência das mineradoras brasileiras pela disposição em superfície na forma de polpa, com utilização de barragens de contenção de rejeito. Entretanto, os rejeitos podem se apresentar sob diferentes estados físicos, ou seja, polpa, pasta, espessado ou torta, rejeito filtrado, implicando em comportamentos geotécnicos específicos. As barragens de rejeito estão entre as maiores estruturas de barragem do mundo, devendo assim permanecer estáveis. Os motivos que podem levar à ruptura de uma barragem incluem dano acumulado, erosão interna ou múltiplos eventos sísmicos, acidentes geológicos, deslizamento de terra, liquefação do material de alteamento ou mudanças nos padrões climáticos. Para não haver problema com excesso de alteamentos ou atividade sísmica, a barragem deve ser projetada para resistir ao maior evento sísmico ou hidrológico possível em sua localização. Uma alta qualidade em dados e métodos de predição, além da adoção de uma linha conservativa para prever as piores condições possíveis, são necessárias para remediar esse tipo de problemas. Incidentes relacionados à categoria de estabilidade e talude, fundação estrutural podem ser relacionados ao projeto de engenharia e a falhas de construção, ou seja, melhores projetos e práticas de construção ligadas ao uso de maiores margens de segurança são necessários para diminuir a frequência desses incidentes. Um grande problema da exposição de rejeito, assim como em quase todas as atividades contemporâneas, é que muitas vezes a tentativa de minimizar os gastos e maximizar o lucro faz com que as opções mais baratas sejam mais utilizadas. O grande volume de rejeitos gerados, condicionado aos custos da disposição, faz com que a atrativa utilização desses materiais como material de construção das próprias barragens de contenção, desde que sejam obedecidas algumas premissas tais como separação da fração grossa e fina. As propriedades geotécnicas são diferentes entre as frações, controle dos processos de separação, granulometria e utilização de sistemas de drenagem eficiente, compactação dos rejeitos, aumento da densidade e da resistência, proteção superficial da barragem, dentre outros. No Brasil, a disposição de rejeito em forma de polpa ainda é a técnica mais usada e requer grandes estruturas de terra, barragens, para sua disposição. Esse tipo de disposição, como é sabido, acarreta grande impacto ao meio ambiente devido às grandes áreas ocupadas pela bacia de rejeito e possui grandes riscos associados. O alteamento a jusante, esse é o método chamado assim porque o eixo da barragem se desloca a jusante. É construído um dique inicial impermeável no qual deve ter uma drenagem interna, composta por filtro inclinado e tapete drenante. Nestes métodos, os rejeitos são ciclonados e o underflow é lançado no talude da jusante. Somente são utilizados rejeitos grossos no alteamento, os quais são compactados quando as características de umidade da zona o permitem. Também pode-se utilizar o material de empréstimo ou estéreo proveniente da lavra. Seguem as vantagens e desvantagens desse método. Vantagem: o método é eficiente para o controle de superfícies freáticas pela construção de sistemas contínuos de drenagem. Pode ser usado em lugares com vibração e alta sismicidade, já que se compactados os rejeitos do underflow, a susceptibilidade de liquefação é muito menor. Operação relativamente simples. Possibilita a compactação de todo o corpo da barragem. Maior segurança devido aos alteamentos controlados. Disposição da fração grossa de rejeito a jusante. Sistemas de drenagem e compactação. As probabilidades de pipe e as rupturas horizontais são muito menores. O estéreo proveniente da lava deve ser utilizado ou misturado nos alteamentos. As desvantagens: necessidade de grande quantidade de rejeito nas primeiras etapas da construção. Dependendo das características dos rejeitos, os problemas da área se incrementariam devido aos taludes bastante abatidos. Necessidade de sistemas de drenagem eficiente, havendo a probabilidade de sedimentação dos finos. Devido à complexidade dos diques de partida e de enrocamento e aos sistemas de drenagem, os investimentos iniciais são altos. Em zonas de alta pluviosidade, é possível que os rejeitos a jusante não possam ser compactados adequadamente,
devendo-se esperar a época de estiagem para a operação em cima dos rejeitos.